Olá, turminha. Tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente pudesse entender melhor, né, e discutir melhor o assunto, né, sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo. Eu vou mandar para vocês depois material para que a gente possa explorar mais esse assunto, tá certo? No livro de vocês tem um trecho de um artigo, e esse artigo chama-se Cada vez mais frequente. Ele trata da depressão na adolescência. E o texto convoca você, né, aluno, a observar o sentido da palavra em destaque. Então, o texto começa assim, eu vou ler para vocês. Crescer pode ser complicado, e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a adrenalina, entre a calma e explosões de raiva. É importante entender esta fase tão peculiar do crescimento e compreender se esta montanha russa faz parte do comportamento típico dos jovens ou pode comportar outro tipo de preocupação. Por isso, os pais devem estar atentos e perceber que nem toda tristeza é sinal de doença, assim como nem toda alegria é sinônimo de bem-estar. Veja bem, o texto ele foi retirado do Atlas da Saúde. É um site, né? E ele fala assim que a palavra montanha-russa é justamente a palavra que está destacado, né? Montanha-russa, num sentido diferente. Porque a montanha-russa é um brinquedo, né? Aquele brinquedo que você sobe, desce, sobe, desce. Mas aqui no sentido, está dizendo assim que é importante entender esta fase, né? A fase da adolescência, a fase em que as pessoas têm problemas, todo adolescente passa por essa fase, é uma fase complicada, porque é a fase que está descobrindo novas coisas, né? O nosso corpo muda, a voz muda, né? O cabelo muda, tudo muda, né? O corpo da gente vai recebendo uma alteração muito grande. E existe pessoas que não conseguem controlar essas mudanças. Quando vão aparecendo essas mudanças, as pessoas começam a mudar o seu comportamento. Então, o texto se refere à seguinte frase, né? É importante entender esta fase tão peculiar porque é normal, né, do crescimento, e compreender se esta montanha russa faz parte do comportamento típico dos jovens ou pode comportar outro tipo de preocupação. Então, essa palavra aí, montanha russa, significa o quê, né? O que é que está dizendo? Qual é o sentido dela? Por que colocar essa palavra aí, essa montanha russa nesse texto? Falando de situação, né, que a pessoa sente ou que está passando por uma mudança. Por que houve essa expressão aí? Então, você repare que no artigo, a palavra montanha-russa não está sendo usada em seu sentido habitual, né? Não é verdade? Neste caso, ela se refere às emoções contrastantes com o adolescente que experimenta quase ao mesmo tempo e que torna a vida cheia de altos e baixos, né? Os altos e baixos seria o que o adolescente pode passar, né? Na medida em que ele pode estar muito estressado, depois ele pode estar mais calmo, ele pode estar muito aperreado da vida, depois ele pode estar mais calmo, né? Então, nesse caso,
ela se refere justamente, a montanha-russa se refere a emoções. Emoções que o adolescente pode sentir. Então, a palavra, ela adquire um sentido novo, não é? No sentido real, seria um brinquedo. A montanha-russa seria um brinquedo. E no sentido que foi dado ao texto aqui, é o sentido de mudanças, como altos e baixos. Então, a palavra adquiriu um novo sentido neste contexto, passando a identificar uma experiência muito intensa e instável. Veja que a língua portuguesa, que é fantástica, né? Ela tem muitas palavras que ela tem um sentido num texto que significa uma coisa, em outro texto significa outra coisa. O importante é a gente se ligar no texto e entender o contexto. O que significa isso? Entender o assunto, entender o conteúdo. Porque as palavras é que vão dar sentido ao texto. E a pessoa que lê muito, a pessoa que quer falar bem, a pessoa que quer aprender, tem que saber ler. E saber ler não é somente dizer o que está a palavra ali. Saber ler é saber entender o sentido do texto. Tá ligado? Então, nos diversos contextos do uso da língua portuguesa, né, e da nossa língua, uma palavra, ela pode assumir um sentido novo, diferente daquele que se usa com mais frequência. Esse sentido, ele é chamado de conotativo, ou o sentido figurado, e se diferencia do sentido denotativo, que é o sentido literalmente falado. Então, o denotativo, com D, as palavras têm o sentido real. O conotativo, com C, conotativo, ele vem com um sentido figurado. Então, quando eu digo a minha vida está uma montanha russa, eu estou querendo dizer que tem momentos que está baixo, tem momentos que está alto, tem momento que eu estou bem, tem momento que eu não estou. Quer dizer, ela fica oscilando, ela não fica estável, né? Ela fica modificando e aí passa a ter essa ideia, né? Eu vou mostrar para vocês uma GIF. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar direitinho essa GIF para vocês. É interessante que vocês vejam. Eu não sei se está dando para ver, né? Eu espero que esteja, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho, um pouquinho. Agora eu acho que está vendo melhor, né? Bom, isso aqui, esse desenho daqui, a gente chama de GIF, certo? É esse desenho daqui. Geralmente tem muito na internet, né? Vocês vão encontrar muitos GIFs na internet. E ele tem esse sentido conotativo, né? Vocês vão ver por quê, né? Veja o que é que está dizendo essa figura. Minha cabeça está fervendo. Primeiro, cabeça não ferve, não é, gente? A cabeça não ferve. Segundo, tá saindo fumaça aqui da orelha dela. Isso não pode acontecer na vida real, não é verdade? Então, a gente tem aí nessa GIF a exploração de dois sentidos da palavra fervendo. No texto verbal, expressa-se o sentido conotativo, que é justamente esse aqui. Minha cabeça está fervendo. Então, os pensamentos da personagem estão agitados ou confusos. Então, fervendo aí não tem aquele significado da gente colocar água, ligar o fogo e botar para ferver. Fervendo aí tem o significado de que
o pensamento na cabeça está muito agitado, está muito confuso. Então, a imagem, essa imagem, por sua vez, traz o sentido denotativo. O vapor sugere que o cérebro está escaldante, em ebulição, né? Quer dizer, a imagem, se a cabeça está fervendo, então quando ferve, o que é que acontece? Não sai a fumacinha? Então, se sai a fumacinha de tudo que ferve, então esse sentido é real. É um sentido denotativo, ou seja, o vapor sugere que o cérebro está escaldante e em ebulição, um, um estado, né, que a água fica na medida que ela vai se evaporando, né? Ela fica em ebulição. E o humor, porque o objetivo da GIF é o humor, é que a gente possa rir. A gente manda uma imagem dessa para uma coleguinha ou para um coleguinha, para que a gente esteja dizendo assim que a professora Sueli está falando tanto que minha cabeça está fervendo, né? Ou a minha mãe reclama tanto comigo que a minha cabeça está fervendo. Às vezes a gente manda uma mensagenzinha dessa nesse sentido, quer dizer, o humor está, não é na GIF, o humor está no momento, na situação que você está querendo passar. Se a conversa que você está tendo com alguém é bem engraçada, muita gente vai rir, vai colocar kikikiki, né, na mensagem, achando engraçado. Vai depender muito do que você, onde você vai apresentar essa imagem. Porque o humor, ele é obtido pela associação entre a imagem da personagem e a maneira como se sente a pessoa que publicou o texto. Porque quem publicou, com certeza, está sentindo dessa forma. Então, o GIF, aqui está pedindo para que eu apresente aos seus alunos, explicar o significado, né? E é isso aí. É para que a gente possa entender melhor uma mensagem de uma maneira humorística. Deu para entender? Vocês gostaram? Então, é importante que a gente tenha noção, né, do que é que a gente está falando e a gente também saiba interpretar as mensagens que a gente recebe no WhatsApp, no Facebook, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem bem engraçada e a gente ri, e a gente tem que saber que ali tem um sentido engraçado porque está se referindo a uma outra realidade. No sentido real, pode ter um sentido, pode ter um significado, mas no sentido figurativo ou conotativo, pode ter um sentido, ser um sentido diferente, ok? Vamos explorar isso mais na sala de aula com atividades. Tchau. Obrigada pela atenção.